Olá, família Eternamente. Eu sou Pamela Freitas e está no ar mais um Direção à Luz da Palavra. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema de hoje é um tema que muitos tentam compreender: propósito e vocação. Será que propósito é apenas realizar nossos sonhos pessoais ou existe um chamado maior que Deus colocou sobre cada um de nós? E para nos ajudar nesse tema de hoje, nós trouxemos um convidado que é muito conhecido aqui na região de Santana de Parnaíba. Ele é ministro da palavra, ele é pastor e ele é fundador da Assembleia de Deus Nova Vida em Cristo, que fica situada aqui na cidade de São Pedro, na Avenida Fortunato Camargo, 1037, Santana de Parnaíba. Seja muito bem-vindo, pastor Jamison Anchieta. Glória a Deus, boa noite, povo de Deus. Sou o pastor Jamison Anchieta, da Assembleia de Deus Nova Vida em Cristo. E estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, um pouco de conhecimento, aquilo que Deus tem feito, né? Eu tenho certeza que será de boa valia para a sua vida, para a sua casa. Abrir o entendimento concernente ao propósito, vocação, chamado e a bênção de Deus. Meus queridos, o texto base para esse tema se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pastor Jamison, eu gostaria que o senhor lesse esse texto e a partir dele o senhor trouxesse a direção que o Deus colocou no seu coração. 1 Pedro, Capítulo 4, versículo 10. deixa eu abrir. Hoje é mais chique, né? A gente pega na internet a Bíblia. Vamos lá. 1 Pedro. Qual é o capítulo? Capítulo 4, Versículo 10. isso. Pode ler? Pode. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Um texto pastoral, né? Onde está nos direcionando para o exercer os dons de Deus. Nós estamos em um tempo que as pessoas se perdem um pouco na questão de propósito e chamado, né? As pessoas já se perderam e até é normal hoje nas igrejas as pessoas terem uma certa dificuldade de compreender o seu chamado e compreender o seu propósito. São coisas bem diferentes. Quando a gente está no CPO, nós estamos agora em um CPO lá na igreja de terça-feira, e a gente sempre tem batido na tecla que tudo aquilo que Deus nos deu de dom é para servir os nossos irmãos. Tanto aqui que 1 Pedro 4:10 vai dizer que os dons que nós recebemos, ele é para servir aos nossos irmãos, né? E não existe só uma forma de fazer a obra de Deus. Não existe só uma forma só de cumprir o nosso chamado. Cada um recebeu uma forma diferente. Né? Agora, nesse exato momento, você e a sua família está sendo abençoado por esse podcast, por essa palavra, por esse momento onde alguém se propôs na direção do Senhor para levar uma palavra de vida. Então, ele está pegando os dons que Deus lhe disponibilizou, usando as ferramentas que vocês têm para chegar no alcance de um propósito. Então, assim, as vidas serão alcançadas de uma forma poderosa, porque a gente começa, só que quem dá a sequência em tudo que a gente está fazendo é o próprio Deus. Deus só quer que a gente comece, Deus só quer que a gente entre dentro do chamado, se encontre dentro do chamado, porque cada um tem um dom diferente. Tem pessoas que Deus levantou para louvar, outros para ensinar, outros para levar uma direção. Enquanto estamos aqui, Deus direcionou, né, para esse programa. Tem alguém ali, nosso presbítero Fabrício está ali
na sonoplastia ali, mexendo, bonitinho. Alguém daqui a pouco replica. Então, cada um ele tem diante do nosso chamado, por mais que muitas das vezes a gente pensa que está só, nós não estamos sozinhos. Quando a gente estamos exercendo o nosso chamado, automaticamente as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar de acordo com o propósito. Quando Deus falou para Jeremias, no seu capítulo 1, vai dizer bem assim: antes que se formasse no seu ventre, eu já te conhecia, eu já tinha um propósito na tua vida. Então, o propósito de Deus nas nossas vidas, ele vem de Deus, sabe? Ele nasce em Deus. O nosso propósito principal nasce em Deus. Mas o chamado, ele nasce conforme nós estamos caminhando. Enquanto estamos aqui nesse podcast, é o movimentar, né? É o trabalhar, é o andar para que nós chegamos no propósito. Qual é o nosso propósito principal aqui na Terra? Alcançar vidas. Né? Então, enquanto você libera uma palavra e alguém lá do outro lado é alcançado, você que é alcançado no seu trabalho, na sua casa, estamos dentro do nosso chamado para chegar no propósito. Né? Então, e o propósito principal de Deus é que nós sejamos salvos. Esse é o propósito principal de Cristo sobre as nossas vidas. Né? E nós por que estamos na igreja? Porque nós queremos ir para a Nova Jerusalém, é o nosso propósito. Né? Então, e como o nosso chamado é aquilo que nós estamos, a forma que nós vamos chegar, com os dons que Deus estabeleceu nas nossas mãos. Porque todos os dons que Deus nos deu, não é porque a gente é bom, mas o dom que Deus nos deu foi para servir outras pessoas. E é uma ferramenta emprestada. Naquele grande dia, Deus vai chegar: Pamela, mostra as suas mãos. Não tem como dar desculpa naquele dia. Hoje aqui nós conseguimos dar desculpa, mas naquele grande dia nós não conseguimos dar desculpa. Então, quando aqui está na expressão de 1 Pedro, nós temos que exercer, né, o nosso chamado com os dons que Deus já disponibilizou para nós. Uma outra coisa que a gente percebe, né, nas pessoas que estão chegando na igreja, nos novos convertidos, a dificuldade de saber qual é o chamado deles. Tem muitos que já até entenderam o propósito, mas não conseguem compreender o chamado. Isso são coisas diferentes. Né? Então, enquanto eles não se encontrar no chamado dele, alguns Deus chamou somente para pregar. Né? E se for tentar cantar, vai se atrapalhar todo. E como é que eu não consigo entender o meu chamado diante de Deus em meio ao tempo que nós estamos vivendo? Aquilo que lhe traz paz. Se você está dentro você montou um quadro todo para alcançar a vida e você sente paz, você sente vontade. Cada vez aqui, no começo aqui fizemos uma oração e você falou que todas as vezes que vai começar a fazer tem, né, dá um sentimento novo, né? Porque é para a vida ser alcançada. Então, quando é para o homem ser glorificado, a gente faz mecanizado. Mas quando é para Deus, a gente arrepia, a gente sente a presença de Deus, né? Outras pessoas que vão receber também são alcançadas. No mundo espiritual, ele é mais real do que esse que nós estamos vendo aqui. Então, quando a gente entra para trabalhar no mundo espiritual, com os dons que Deus nos deu, com o chamado, agora aqui nós estamos exercendo o chamado para alcançar vidas que pode estar perdida diante do propósito deles, né? E a bênção de Deus. Pastor, dentro dessa palavra que o senhor trouxe, eu tenho algumas perguntinhas aqui. Qual é a diferença entre propósito e vocação? A vocação, pode falar? A vocação, ele é o mesmo que o chamado, né? Então, o propósito, ele nasce em Deus. É o motivo da nossa existência. Lembra de Jeremias, nós falamos há pouco, antes de você existir, não é uma coisa assim, eu bolei. Não, já nasceu em Deus. Não tem como o propósito nascer na gente, o propósito nasce em Deus. Por mais que você fale bem assim, não, mas agora Não, já nasceu em Deus. Deus já tinha um propósito. Esse momento aqui, Deus já tinha um propósito. Para quê? Vai ser alcançado alguém. Aqui no Brasil, fora do Brasil, alguém vai ser alcançado através dessa mensagem. Então, assim, o propósito, ele nasce em Deus. O chamado ou a vocação é o caminho que a gente percorre
para chegar até o propósito. Alguns, como já falamos aqui de uns que pregam, outros cantam, outros ensinam. Então, vamos supor que eu estou ensinando, eu tenho um chamado de ensinar. E eu estou ensinando as pessoas ao caminho do Senhor, a palavra do Senhor, e isso me traz paz. E eu começo a entender, opa, esse é o meu chamado, sabe? Então, ele traz o chamado em Deus, ele traz uma alegria muito diferente de qualquer outra alegria. Não é uma alegria momentânea, que é onde você começa a ver vida ser alcançada. Já aconteceu comigo de muitas das vezes de eu estar dentro do propósito, caminhando para o propósito, exercendo o meu chamado, só querendo parar. Aí existia pessoas que chegavam para a gente e falavam, naquele dia eu estava no culto, né, e Deus falou comigo através daquela palavra, né, e aquilo me alegrou, me firmou. Das vezes, o Fabrício, ele é entendedor aqui a gente fazia umas lives todo dia, e teve uma das vezes que nós estávamos fazendo a live e uma pessoa queria se matar. E ele estava ele contando depois, né? Ele estava com uma corda, ele tinha colocado uma corda no pedal da casa deles, no batente da casa, e ele ia dar cabo da vida dele. Só que ele contando nas palavras deles, que do nada apareceu aquele vídeo para ele. Chega, me arrepio. Do nada apareceu ele falou assim, ó, eu não tenho um amigo que tem você, né? E eu não tenho você na minha página, e apareceu o seu vídeo para mim. Então, alguém que estava assistindo pegou e replicou, que caiu nele, né? E quando passou para frente, compartilhou. É por isso que a importância de compartilhar, de curtir, é isso. Por mais que você só faz somente de você dar um clique ali, outras pessoas podem ser alcançadas. E ele contando testemunho, dizendo, pastor, eu já ia me enforcar, eu já não tinha mais, a minha vida já não tinha mais sentido. E do nada apareceu aquele vídeo e eu recebi aquela palavra, eu recebi um impacto que eu caí para trás. E quando eu comecei a ver o que o senhor estava falando, parecia que o senhor entrou dentro da minha casa e estava apontando para mim. Eita Jesus! E falava assim, não faça isso, porque na live a gente usou uma autoridade que Deus nos deu, só que tudo dentro do chamado Deus dá autoridade. E falando bem assim, não dê cabo da sua vida. Ele falou que caiu para trás com aquela palavra. Ele falou que não tinha força para pegar mais na corda. E agora a família dele está restaurada. Por causa de alguns problemas que aconteceram na vida desse rapaz. Ele queria dar cabo da vida dele, mas tinha um pessoal, a gente lá do outro lado, exercendo o nosso chamado em direção ao nosso propósito, que fez com que uma vida não desse cabo da vida dele. E hoje está uma bênção na igreja. Hoje está fazendo discípulos, né? Então tudo isso é para a glória de Deus, sabe? Então todo dom que Deus nos dá, toda vocação que nós recebemos, né? Ela não é para, eu sou bom, não. Tudo é para a glória de Deus. Lembra lá de João Batista? Chegou uma vez, algumas pessoas chegaram para João Batista e falaram bem assim, João, o Jesus que você batizou lá, está batizando mais pessoas do que vocês, do que você. Aí ele falou, João Batista poderia falar, não, mas foi comigo, começou comigo, né? Ele falou, não, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Então, assim, quem entende para que Deus chamou, eu fui chamado para isso. Se eu alcancei uma vida e hoje ele está melhor, hoje ele está distante, hoje ele alcançou um outro patamar, eu não tenho que ficar triste, eu tenho que dizer glória a Deus, porque aquilo que eu fiz lá atrás, dentro do meu chamado, alcançou alguém. E nós temos que entender, tudo aquilo que Deus nos dá é para servir. O dom, o nosso chamado é para servir pessoas. Quando nós entendermos que fomos chamados para servir pessoas, né, a gente não corre mais atrás de aplauso, a gente não corre mais atrás de elogio, porque sempre a gente fala que a mesma mão que aplaude é a mesma mão que aponta. A mesma boca que elogia é a mesma boca que condena. Lembra do tempo lá de Jesus? Estava para libertar ou Jesus ou Barrabás, e os escribas, fariseus, mestres daquela época, começaram a gritar, solta Barrabás, né? Então, assim, a multidão ela foi embalada por causa de algumas lideranças. Então, quem tem o chamado, quem está fazendo, ele tem que tomar um cuidado, porque outras pessoas que não têm, elas vão ser influenciadas. E tudo que eu tenho tem que ser influenciado para o bem.
E se eu não tenho uma base, eu vou absorver qualquer coisa que aparecer. Né? Então, quando entendemos o nosso chamado, nós alcançamos outras pessoas para que o reino de Deus seja glorificado. Tudo é para a glória dele. Fomos criados para a glória. Fomos criados para a glória de Deus. Nunca para a nossa glória. É saber que Deus vai usar a gente para curar, mas a glória é para Deus. É saber que Deus vai usar a gente para transformar vidas, mas a glória sempre é para Deus. Eu me lembro uma vez, Pamela, meu ex-professor de kickbox, ele me chamou para fazer uma oração no hospital. Aí ele chegou para mim e falou bem assim: ô pastor, agora, você é pastor agora, né? Eu falei, né? Vamos ali no hospital, tem uma mulher ali que ela tá com câncer terminal e o médico já desenganou ela. Aí eu falei, bora. Ele, você tem óleo de orar aí? Eu falei, tenho. Aí catei o óleo, colocamos no carro. Ele me levou lá onde essa mulher estava internada. E realmente já tinha dado como perca. Eles já tinham acionado a família. Diz que não tinha mais como reverter, né? Que já tinha avançado muito. E eu lembro até como hoje, ela estava deitada na cama, pálida, muito pálida, né, sem cor nenhuma. Aí ela só mexia o olho, já não conseguia tanto falar. Só que a gente conversava com ela e ela balançava a cabeça. Aí, podemos fazer oração? A gente pode ungir você? Né? É tudo a gente perguntar, né? Quando a gente aprende na capelania, não é sair bagunçando. Né? Tudo tem uma regra a ser seguida. E ela lhe permitiu, ungimos as pernas dela, os braços, a testa, e para a glória de Deus, no outro dia, a mulher que estava com o diagnóstico, já estava com a sentença de morte, no outro dia recebeu alta. Aí, na mesma hora que a gente passamos o óleo, a cor dela mudou. Sabe quando você olha para uma coisa e a cor muda na hora assim? Foi o que aconteceu. Eu falei, você tá vendo que eu tô... olho nu, assim. Eu falei para ele, você tá vendo o que tá acontecendo aqui? Ele, tô. Eu falei, rapaz, Deus visitou essa mulher. E quando saímos dali, foi benção. Aí fizeram outra bateria de exame nela e os médicos não sabiam o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. Foi a operação de Deus, né? Mas assim, na hora... Ela começou a glorificar a Deus, voltou ao seu sentido, tudo bonitinho, ao falar, ao andar. E no outro dia mesmo ela estava totalmente recuperada, recebeu alta, e o meu ex-professor falou bem assim, eu vou levar ela lá na sua igreja para a gente contar lá. Eu falei, não precisa não fui eu. Quando você entende o chamado, você não se promove com aquilo. Você sabe que Deus só usou a nossa carcaça, mas foi Ele que fez. Deus poderia usar. Deus não procura quem é bom, Deus procura quem está disponível. Sabe? Então, se alguém estiver disponível para a obra de Deus, independente se é forte, se é grande, se é pequeno, se tem conhecimento ou não, se tem formatura ou não, se tem patente ou não, se estiver disponível, os céus vai te usar com muita força para o nome dele ser glorificado, em nome de Jesus. O pastor, e tem aquela também, né? Quando nós estamos vazios de si, tem espaço para o Senhor trabalhar, né? Todas as vezes que quando a gente está muito cheio, hoje, o complicado de hoje é que, assim, hoje tem redes sociais. Não é que nem antigamente. As pessoas falam, mas o culto de antigamente era diferente. Era porque as pessoas não tinham tanto acesso à informação. Hoje, se você dá um clique... Antigamente, nós tínhamos que andar com relógio, carteira, um monte de coisa, né? Hoje, um celular... E dinheiro. Hoje, um celular é o quê? É banco, é relógio, é despertador, é tudo. Bíblia. Sabe? É Bíblia, é tudo. Então, assim, as coisas foram modernizando. Tudo aquilo que a gente quer saber de qualquer coisa, você clicou ali. Lógico, temos que procurar ver fontes seguras para adquirir conhecimento, porque hoje tem muitas fontes aí que induzem a pessoa a ter um pensamento errado daquilo que ele está buscando. Né? Então, a informação hoje, ela está muito avançada. Então, qualquer pessoa hoje, ela tem acesso a estudo bíblico que antigamente demoraria 10 anos para a pessoa aprender. A pessoa aprende agora em 10 minutos, com a tela de um celular, né? Com a internet, com a tecnologia de agora. Então, elas, da mesma forma que tem
essa facilidade para aprender, para buscar conhecimento, existe também a facilidade de a pessoa se encher de muito lixo informativo. Você já viu a pessoa que não está fazendo nada, só está aqui, ó. Vru, 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 né? E está fazendo o quê? Nada. Você está vendo o quê? Não sei. Só está girando. Então ele está se enchendo de lixo informativo e quando ele está muito cheio, não tem espaço para Deus. Existe a questão do orgulho também, quando a gente está muito cheio, não tem como Deus operar. Mas quando a gente diminui, a gente consegue sentir Ele crescendo sobre as nossas vidas, o nome dele sendo glorificado, né? E o reino sendo beneficiado. Quando a gente se esvazia de si, a gente está dizendo bem assim, ó, eu posso até ter o conhecimento, mas se o Senhor não tiver, eu não consigo. Moisés, uma vez, Deus fala com ele bem assim, ó, Moisés, pode ir com o povo. Eu tô dando a palavra, pode ir. Mas eu não vou mais. Vocês podem ir. Deus já liberou a palavra. E tem muita gente assim. Deus já liberou a palavra, só que assim, Moisés, eu não vou. Podem ir, já liberei. Estou liberando vocês para ir. Mas eu não vou. Moisés para o acampamento e diz, se o Senhor não for, eu não vou não. Mas hoje é assim, não, Deus já mandou, então estou indo. Né? Então a pessoa se está muito cheio do orgulho, da soberba, aí não consegue ser cheio do Espírito Santo. Eles acabam confundindo o que é ser cheio do Espírito Santo ou ser cheio de emoção. Né? Hoje tem uma expressão de engano muito grande concernente a isso. Né? Então, quando você é cheio do Espírito Santo, é uma mudança, uma transformação, e você muda as suas atitudes. Né? As suas atitudes, automaticamente, ela é mudada a partir de quando você diz, eu estou cheio do Espírito Santo, agora eu não faço a minha vontade. Agora é Cristo. Né? Antigamente eu fazia o que eu queria. Eu estava com as águas no tornozelo. Agora que as águas estão profundas, agora todo movimento que eu vou fazer é um pouco mais difícil, mas Deus está direcionando. Nada do que você for fazer. Por exemplo, se você tem um propósito que vai alcançar vidas, vai existir as retaliações, vai existir os desânimos. Para quê? Você não cumpra o seu chamado. Para que você não cumpra aquilo que... E assim, o inimigo, ele não vai atuar, ele não vai lutar com a gente quando ele está forte. Pastor, eu estou subindo para o monte, eu estou orando, estou me consagrando, o diabo não vai lutar com ele, não é bobo. Né? Então, assim, o inimigo das nossas vidas, ele vai esperar o momento certo. Ele vai esperar o nosso cansaço. Todo mundo cansa. Davi, quando ele venceu Golias, ele estava no auge da força. Né? Ele pega 5 pedras, porque Golias não estava sozinho, tinha outros gigantes. O caba estava tão certeiro que ia acertar, que ele falou, não, vou levar um para cada. Ele estava tão convicto, né? A função de Davi era o quê? Atirar a pedra. A função de Deus era o quê? Fazer com que a pedra acertasse. Né? Então, ele vai, os outros correm. Tem vitória, todos conhecemos a história. Mas a Bíblia vai falar que no final do chamado de Davi, ele está velho. Aí tem um gigante que se levanta contra ele, né, na velhice dele. A Bíblia diz que eles estão numa peleja e ele está cansado. E é normal, todos nós vamos cansar. Dentro do nosso chamado, uma hora a gente vai cansar. Não somos super-homem. Você não é super-homem, não é super-mulher, uma hora você vai cansar. Mas você tem que tomar cuidado pelo quê? Se você fez se no trajeto do seu chamado, você fez discípulos, você alcançou alguém, você exerceu o seu chamado de forma excelente, você não vai ficar só, porque Deus ele te protege, Deus ele te guarda, Deus ele te guia. Fisicamente falando, Pamela, o gigante estava mais preparado para a luta do que Davi. Davi está velho agora e cansado, sabe? E quando o gigante vem, o gigante ia arrebentar com ele, ia matar ele. O diabo não queria matar esse gigante aí, não queria matar Davi, queria matar a história dele. Então, toda vez que o inimigo ele se levantar, quando a gente está cansado, ele não quer só simplesmente parar você, ele quer parar toda a história que Deus ele fez na sua vida.
Fala bem assim, ó, derrubou o gigante, agora o gigante derrubou ele, É. né? Só que quando ele está lá quase desfalecendo, aparece Abisai. Abisai chega, não foi Davi que venceu esse gigante agora. Abisai entra na guerra, fere o gigante, né? Traz de volta. É isso que, ó, Abisai um forte exemplo para quem entende o seu chamado. Porque Abisai não queria ser promovido, ele não queria holoforte, ele não queria sucesso, ele queria que a história continuasse, né? Então, assim, quando nós entendemos esse princípio do obreiro Abisai, né, que ele foi preparado por Davi. Davi, no chamado dele, preparou os valentes. E agora Abisai entendeu, não poderia vir um monte, que Davi levantou vários valentes, só que um não deixou ele na mão. Às vezes você vai fazer, e quem você menos espera é aquele que vai entrar na peleja com você, é aquele que vai estar em oração, é aquele que vai estar dizendo, ó, a sua família não acabou, Deus ainda tem jeito de restaurar. Aí Deus levanta, pode ser que a pessoa não esteja junto com você todo dia, mas só da pessoa clamar a Deus pela sua vida, pela sua família, ela está exercendo o chamado dela e a ação do inimigo ele cai por terra quando tem alguém exercendo aquilo que Deus determinou. Eu vou profetizar aqui, eu estou todo arrepiado. Enquanto nós estamos aqui exercendo o que Deus mandou a gente fazer, toda a estrutura do inimigo contra a tua vida, ela cai por terra hoje, em nome de Jesus. Aquilo que era para dar errado vai dar certo, porque Deus, ele é aquele que é poderoso, toma nas tuas mãos e te levanta dizendo, no momento de cansaço, no momento de aflição, você não está só. Você recebe hoje um reforço dos céus. Esse momento aqui é o momento de nós, como abisais do Senhor, se posicionando para te dizer, levanta a sua cabeça. Esse gigante não vai parar você, essa aflição não vai te parar, mas você vai continuar o propósito em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio nisso. Você é benção. Pastor, como identificar os dons que Deus nos confiou? Nossa, essa eu acho que é uma dúvida de 100%, 50% dos cristãos. É porque assim, já viu aquelas pessoas que falam, eu tô na igreja aqui, mas eu nem sei por que eu tô aqui. Eu já ouvi. Né? Porque assim, as pessoas pensam o quê? Que hoje, dons de Deus, o que agrada a Deus é o que? Aquela pessoa que está pregando, aquela pessoa que está cantando, né? E temos que entender que para a mensagem de Deus chegar até alguém, existe um conjunto, né, de situações que são encadeadas para que o nosso Deus seja glorificado. Ó, enquanto estamos aqui, tem alguém mexendo, vai ter alguém que vai estar compartilhando, vai ter alguém que vai estar recebendo, então não é só uma direção. Quando você está diante do seu chamado de verdade, outras pessoas que às vezes não estão aparecendo, também está trabalhando ali para que o nosso Deus seja glorificado. E as pessoas que não estão aparecendo, muitas das vezes, elas pensam assim, mas eu não sei o que eu faço. Né? Só de você limpar uma cadeira, de você cuidar da casa do Senhor, você também está fazendo a obra. Sabe? Então, dons não se limita a púlpito. Vai ter gente que nunca vai pegar no microfone. E vai ser o que vai ser mais usado por Deus. Porque a gente pensa que você pode ver dons que ninguém pede a Deus, discernimento, interceder. Quem quer esse dom? Ninguém quer. Mas assim, ó, é tão importante o dom de discernimento e interceder, que enquanto alguém está pregando, alguém está intercedendo. Você pode ver, enquanto nós estamos aqui, vai ter alguém intercedendo. Nós estamos aqui, um começa a falar, o outro está intercedendo para quê? E não é uma coisa normal aqui, sabe? É algo sobrenatural que vai alcançar alguém. É uma mensagem que nós estamos com uma mensagem na mão, transmitindo para alguém, sabe? Aquilo que Deus nos deu, nós estamos entregando para alguém, sabe? E esse entregar, alguém vai ser alcançado. Quando as pessoas têm dúvida no que Deus chamou, para que Deus me chamou? Enquanto eu não sei para que Deus me chamou, o que eu faço? Coisas que a gente ouve direto, né? Eu tenho o costume de dizer, enquanto você não se encontrou, faça tudo. Exatamente. Né? Limpa a cadeira, assim, é que nem a gente falou, Deus quer usar quem está disponível, não é quem é bom. Me lembro o testemunho de pessoas que falavam Genésio, Jesus e Deus operava.
né? Eu tive a oportunidade de pregar em alguns sertão, em algumas, não é comunidade que fala lá no Nordeste, é povoado. Em alguns povoados que as pessoas mais chiques que chegavam na igreja era de chinelo, de calça jeans e um terno e uma gravata, com camisa sem gravata. Aí eu, eita Jesus, eu fiquei constrangido na hora que eu cheguei. Aqui eu falei, poxa vida, porque você me falou que a igreja era assim, que eu vinha mais formal, né? Aí ele olhava assim e falou, não, deixa Deus te usar, sabe? Então, tem pessoas que elas estão se encontrando no chamado dela. E quando é que eu sei o meu chamado? Essa pergunta ela é muito importante porque tem pessoas que ela não sabem o que quer. Tem pessoas que vê alguém pregando, aí fala, eu quero ser pregador. Outras pessoas vê alguém louvando, não, agora eu quero ser levita. Aí vê alguém tocando, não, agora eu quero ser baterista, agora eu quero ser tocador. Né? Então eles não, que nem a gente falamos há pouco, enquanto eu não sei, faça tudo o que tiver no seu alcance. Só que tem uma coisa, como é que eu entendo realmente esse dom ou chamado na minha vida é que me traz paz. Eu me sinto bem, sabe? Eu não me autopromovo. Eu não tenho aquela autopromoção dentro de mim para, não, eu estou impulsionando o meu nome. Não, estou impulsionando o Cristo. É quando você orou por alguém e alguém foi curado e você não diz, ó, foi eu que curei. Não, é para a glória de Deus. É quando você louva e alguém... Para a gente se encontrar, resumindo, para se encontrar no dom que Deus deu, é onde você sente paz. É onde você se sente seguro, sabe? É onde você sabe que é a dependência do Eterno. Sabe que não é só você, né? Não é só pelo seu limite. Você está fazendo, mas a glória é para Deus. Tem muitas das vezes que eu ia pregar, até hoje ainda faço isso. Às vezes eu estava meio cansado ou aflito por alguma situação. E eu chego na minha oração e falo, Senhor, me usa por causa desse povo. Né? Eles vieram receber a sua palavra. Então, faz o que o Senhor quer, Senhor. Aí você ia lá, então trazia paz, você sentia alegria. Aonde você sente paz, aonde você sente alegria, é aí que você tem que investir, né, para o seu chamado. E não que você nunca vai ter o domínio total. Não, agora eu tô seguro. Não, vai ter dia que você vai tremer, vai ter dia que você vai, né, ficar meio que aflito, né, mas num sentido que o medo de errar, o medo de não falar a coisa certa, o medo de não fazer da forma que Deus mandou fazer. Só que assim, quando estamos dentro do nosso chamado, tudo aquilo que a gente fala, até o errado, ele se torna certo. Vou contar um rápido testemunho. Teve um irmão que ninguém dava oportunidade para ele pregar na igreja. Pela forma dele, ele trocava personagem, então ninguém dava oportunidade. Esse irmão, ele é doido, não dá oportunidade para ele não. Aí ele falou, já que ninguém me dá oportunidade, eu vou para um monte orar. Aí ele subiu no monte e tinha uma rocha, e ele batia naquela rocha. Né? E a Bíblia diz, né, que Pedro tinha que descer da árvore. Olha, Pedro, você tem que descer da árvore. E ele, naquele jeito todo, e falava, se arrependa. Né? E ele se entregou mesmo, virou um pregador nato, só que trocou o personagem. Passou um tempo, e ele voltou para casa assim, ó, missão cumprida. Né? Ele entregou tudo, missão cumprida. Voltou para casa, chegou no domingo, tinha culto público, e quando estava no término do culto, o pastor sempre faz aquela pergunta, quem quer aceitar Jesus? Aí teve uma pessoa que foi, antes disso, esse irmão pregou, fez o apelo, ele fez igualzinho da igreja, tudo, né? Só não tirou oferta, mas ele fez tudo. E aí, no domingo já, esse rapaz vai na igreja, eles estão no culto, aí um rapaz pede para ter oportunidade, um visitante, e fala, pastor, eu estava escondido dentro de uma rocha, naquele monte, e teve um doido que começou a bater na rocha, e eu sabia que ele estava trocando nome, mas ele era tão forte que ele colocou o meu nome.
E ele falava, ó, desce daí. E eu tive que descer para me resolver. Eu tinha que me arrepender. Então eu aceitei Jesus aquele dia. Né? Minha vida foi transformada. Aí você vê, ele errou na mensagem, ele nem achou que errou, porque ele nem sabia que tinha trocado o personagem, ele tinha o costume de errar. Eu costumo dizer que se você estiver na missão, no seu chamado, até o seu erro vira acerto. Porque Deus usa quem está disponível. Então, quem está disponível, se ele errar, é Deus que direciona para o acerto. Né? Então, ele falou assim, eu aceitei Jesus, eu estou aqui na igreja, a minha família está aqui, ó, por causa desse irmão. Aí esse irmão estava no culto, imagina. Começou a chorar e falou, irmão, fui eu que estava lá. Né? Então, assim, ele trocou o personagem da Bíblia, mas acertou uma vida que estava escondida, né, por alguma situação que aconteceu na família dele, e o Espírito Santo trabalhou e nosso Deus foi glorificado. Então, nos traz paz. Se eu canto, eu cantei muito. Aí já não... eu preguei muito. Não, aí quando você sente aquele sentimento de missão cumprida, eu fiz aquilo que Deus mandou, sabe? Isso é muito importante. Essa é a resposta de que estou fazendo o meu chamado, sabe? Não é eu que tenho o domínio, é Cristo, né? Tudo é para a glória dele. Então, para mim entender qual é o chamado de Deus, o chamado vai desenvolver no caminhar. Não vai desenvolver de uma hora para outra. Tem pessoas que ela vai desenvolver... Nós temos um obreiro que ele estava em outra congregação e ele não desenvolvia. E ele foi ver para a nossa congregação há pouco tempo. E um ano que ele estava ali, culto de ensino, a gente entregando direcionamento para ele, ele se encontrou. Hoje dirige uma das nossas congregações na Gleba B. E está uma bênção a igreja lá. E as pessoas falam, mas por que lá na outra igreja ele não desenvolvia? E aqui ele desenvolveu muito rápido. Né? Ele foi também comigo em uma das viagens missionárias. E uma coisa que foi muito importante para a vida dele, que alavancou o chamado dele também, né? E quando tudo vem na questão da dedicação. Então, para eu entender o chamado, eu gosto do louvor, então se dedica para o louvor. Eu gosto da palavra, se dedica para a palavra. Eu gosto da profecia, se dedica para a profecia. Eu gosto da intercessão, se dedica para a intercessão. Porque dentro desse trabalhar, do seu movimento, o Espírito Santo vai trabalhar e ele vai mostrar para você está no caminho certo. Quando te traz paz, você entende, esse é o meu chamado. Né? Eu fui ali, orei, Deus curou. Eu fui ali, intercedi, Deus repreendeu o mal daquela casa. Né? Eu fui ali, liberei uma palavra e Deus se manifestou. Nunca é a pessoa. Né? Sempre ele foi o instrumento a ser usado. Mas quem manifestou toda a glória foi Deus. Resumindo, nós temos paz. A gente sente paz. Aquele sentimento de missão cumprida. Quando a gente termina de fazer o que estamos fazendo e a gente consegue entender alguém foi alcançado. Se uma pessoa, no meio de uma multidão, a gente estava em Sergipe, nós passamos 40 dias pregando. E antes de ir, Deus falou bem assim, você vai por causa de uma pessoa. Eu falei, eu vou sair daqui, vou lá para Caju. Casa de uma pessoa, não tem gente lá, não. Deus não pode usar, mas Deus usa quem Ele quer. Sabe? Da forma que Ele quer. E fomos lá, ganhamos muitas vidas para Jesus. Dentro dos povoados, igreja grande, pequena, igreja chique, igreja quase... Nós fomos numa igreja que não tinha reboco, não tinha porta, não tinha piso. Era bem engraçado, né? Porque eu cheguei na cidade, em Alagoinha, ele falou, onde é que é a igreja? Eu nunca perguntei isso. Onde é que é a igreja? Eu preguei 3 dias nessa igreja, nessa construção. Chegou lá, era uma construção, não tinha porta literalmente, não tinha uma construção em si, só com piso batido mesmo. E quando chegava a hora do culto, um casal lá de jovens colocava uma sapateira, colocava um lençol, colocava uma cortina atrás, colocava uma caixa de som, jogava as cadeiras lá no meio da igreja e pronto, virou uma igreja. E ali vidas foram alcançadas, né? E eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, às vezes a gente pensa que a gente precisa ter muito, não, a gente só precisa começar. Porque quando a gente começa, dentro do nosso propósito, Deus traz o recurso, Deus traz a bênção dele, Deus ele direciona. Né? Hoje você não está só sonhando, existe algo atrás disso, Deus impulsionou vocês.
né, para que esse programa, para que esse momento de palavra, um momento de abrir o entendimento, chegue em vidas e eles vão ser alcançados pelo poder da palavra. Não é o poder da gente, é o poder da palavra que manifesta. E eu me lembro quando eu estou pregando nessas igrejas tudinho, igreja chique e igreja grande, pequena, quando Deus salvou a pessoa que era para salvar, Deus falou, agora você volta para São Paulo. Mas Jesus, agora eu queria ficar aqui, porque eu gostei, eu queria tomar um banho aqui nesse rio. 40 dias, eu fui um dia só pro rio tomar banho. Só pregando todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Muita gente foi alcançada. Quando alcançou a pessoa, Deus falou, agora eu vou voltar. E foi uma coisa que foi tão rápido, quando eu pensei, eu já estava em São Paulo. E Deus já tinha preparado a pessoa, comprou a passagem. Tudo é preparação. Enquanto você está dentro do seu propósito, enquanto você está dentro do seu chamado, Deus prepara o recurso. É por isso que Deus não procura quem tem, Deus procura quem está disponível, né? Então, se estivermos disponíveis para o reino, o nome dele vai ser sempre glorificado sobre as nossas vidas e sobre aquilo que estamos fazendo. E tem uma coisa, quando a gente olha para trás e vê, missão cumprida. Louvado seja Deus. Vai ter hora que você vai olhar daqui um tempo para esses vídeos e você vai falar, pessoas foram alcançadas. Louvado seja Deus. Olha onde Deus permitiu a gente chegar. Se nós entendermos o que Deus colocou sobre as nossas mãos, o resultado ele é muito diferente. Né? Sabe? O resultado vem da parte do Eterno. E é Ele que preparou tudo para o nome dele ser glorificado. Tudo já está preparado. Deus só quer que alguém se manifeste, alguém que se mobilize, que alguém comece a dar andamento ao que Ele determinou. Né? E eu quero louvar a Deus por vocês, né? Que isso nasceu no coração de Deus, né? Onde vidas têm sido alcançadas. Temos que usar todos os recursos que tiver ao nosso favor para o nosso Deus ser glorificado. Porque enquanto estamos dentro do nosso chamado, é Ele quem vai suprir tudo. Não é só pessoas que vão ser alcançadas, a sua casa também é alcançada. As pessoas que vierem também vão ser alcançadas. Porque existe uma bênção que Deus dá. Deus não deixa desamparado, Deus não deixa confundido. Deus ele faz excelentemente sobre as nossas vidas a bênção e o efetuar dele. Né? Então, quando Deus ele liberou e tem alguém disponível, nosso Deus é glorificado. Né? Então, eu quero saber para que Deus me chamou. Vai fazendo tudo. Uma hora, naquilo que você sentir paz, foi para isso que Deus me chamou. Mas existe pessoas, Pamela, que ela tem ela já carrega dentro dela. Chega alguém no culto e você fala, bota fulano para pregar, para cantar. Né? Que nem o Fabrício tem um chamado ministério infantil. Né? Ele domina essa parte, né? Então, por exemplo, quando alguém chega e fala, quem vai, naquilo que você domina e você faz bem, alguém vai falar alguma coisa, mas se você continuar, o resultado vem da parte de Deus. Então tem pessoas que você olha para ela e você já discerne, já automaticamente, para que Deus chamou. Né? Tem pessoas que têm um chamado muito grande. Né? Eu lembro quando você chegar na igreja e eu falei, se prepara, vocês têm um chamado muito grande. Né? O propósito que Deus tem sobre vossas vidas é muito grande. Só que tem uma coisa, todas as pessoas que têm Deus tem um propósito muito grande, o inimigo, eu tô vendo, né? E ele vai tentar fazer de tudo para que a gente não chegarmos no nosso propósito. A gente não chegar naquilo que Deus determinou. Só que tem uma coisa, nós não estamos só. Existe um Deus a todo tempo que está dizendo, eu estou contigo, eu tomo pelas tuas mãos, né? E eu carrego você dentro desse chamado. A liberação de alguém olhar para você e entender para o que você... É uma das coisas também que dá para a pessoa discernir ou entender para que foi chamado. Tem coisa que Deus não vai revelar, mas tem coisas que Deus vai usar outra pessoa para ver o que você não está vendo. Sabe? Às vezes você está fazendo alguma coisa ali, você está fazendo com excelência e você... eu estou fazendo isso aqui porque eu estou achando que está certo. Só que quem está do lado de fora está olhando e dizendo, ele foi chamado para isso. Ela foi chamada para isso. Sabe? Se alguém que canta chegar e você falar bem assim, vamos colocar ele para pregar, vai dar ruim. A não ser que ele tenha chamado duplo, né? Mas geralmente não dá certo. A gente arranha, né, Maurício? Aprendeu
aprender os corinhos para alegar o Fabrício também. Isso é bênção de Deus. Então, assim, ó, existe aquele momento que você sente paz, você está fazendo, sentiu paz, você sentiu aquele sentimento de missão cumprida, esse é você está entendendo, estou no caminho certo, estou fazendo o meu chamado. E existe também quando alguém aprova, quando alguém começa a falar, ó, você foi chamado para isso. Você entende, você foi chamado para aquilo. Não precisa de recurso, não precisa de muito. Você colocou a mão e Deus ele manifestou a glória dele. Sabe, administrativo, Deus prepara recurso e é ele quem faz. Né? Eu falo para ti, que estamos diante de uma festa, na pandemia mesmo, que muitas igrejas já fecharam, E eu fui um dos pastores, cheguei para o dono do salão e eu falei, eu vou entregar o salão, porque nós não temos recursos. As pessoas não estão vindo para o culto e nós não temos recursos. O dono do salão falou, não, eu estou sendo abençoado por causa dessa igreja aí. Né? Então não quero que você pare, se tiver, o que tiver você manda. Né? Eu falei, eita glória, né? Isso nos impulsionou. Então, até quem está de fora, até alguém que nunca entrou num culto da igreja lá, mas assistia ao culto de fora, né? Olhou para o que nós estávamos fazendo e diz, não, vocês foram chamados para isso aqui. Né? Então, as pessoas de fora começam a aprovar, você começa a ter uma aprovação. Não que nós tenhamos, hoje tem o defeito hoje é o quê? As pessoas querem ser validadas umas pelas outras. Né? Não é a validação pelas pessoas, mas as pessoas olham e falam assim, ó, a Pamela foi chamada para isso, né? O Fabrício foi chamado para isso, o Gênesis foi chamado para isso. Então, quando as pessoas elas começam a entender, eu vou chamar ele porque eu vou chamar ela porque ela foi chamada para isso, vou chamar ele porque ele foi chamado para isso. Então, as pessoas também vão validar o nosso chamado. O primeiro pensamento é o nosso. Né, que nós sentimos paz naquilo que estamos fazendo e automaticamente a gente sente aquele ar de missão cumprida. Como eu falei da viagem missionária aqui, a gente passou 40 dias pregando, quando ganhou uma, e eu falei, senhor, mas aquele monte de gente que foi, eu falei, nossa, eu trouxe você por essa, os outros foi de brinde. Né? Então assim, e a gente voltava para São Paulo sempre com aquele sentimento de assim, ó, missão cumprida, glória a Deus. Nunca para se autopromover, mas sempre para promover o reino do Senhor. Né? O nosso Deus ser glorificado. Primeiro é aquele que nós enxergamos, segundo é aquele que as pessoas enxergam na gente. Né? Então, quando a gente começa a compreender isso, as coisas começam a fluir melhor. Né? A gente começa opa, eu nasci para fazer isso. Né? Isso é bênção de Deus. Pastor, antes de entrar aqui nas outras perguntas, faltam mais duas. Aquele ministério onde fica ali localizada a igreja do Senhor, antes de me converter, né, tinha um bar ali muito conhecido na frente da igreja, e eu ficava lá com a minha família, né, bebendo, e eu nunca passou na minha vida que um dia eu estaria dentro daquela igreja. Meu Deus. Eu estava comentando isso com o Fabrício. Fabrício, eu via você lá, via o pastor Jamerson, via todo mundo, as irmãs, mas nunca pensei na minha vida que um dia eu ia entrar ali, ia ser batizado. Para quem não sabe, quem me batizou foi o pastor Jamerson. Nunca pensei na minha vida que isso ia acontecer. Foi exatamente ali. Eu me lembro assim, teve um ano que eu cheguei e falei assim, Fabrício, eu não sei como é que vai ser, mas esse ano você casa. Aí Deus tratou, Deus trouxe para a presença, Deus fez um trabalhar. E louvado seja Deus por vossas vidas, em nome de Jesus. Isso é bênção. Pastor, por que muitas pessoas vivem frustradas, mesmo sendo talentosas? É que assim, o talento, tem pessoas muito talentosas e frustradas, porque talento sem propósito gera frustração. Talento sem propósito gera frustração. Eu canto bem, mas vai cantar para quem? Eu prego bem, mas vai pregar para quem? Isso aqui eu faço bem, mas está fazendo para quê? Então, grandes talentos, grandes dons, grandes talentos, sem propósito, gera frustração. Eu conheço muitas pessoas, pastores que hoje estão dentro das suas casas, não estão pastoreando, cantores que cantam muito, não estão mais exercendo, porque perdeu o propósito.
O nosso propósito aqui é que Deus seja glorificado, né? E tem muitas pessoas que se perderam dentro do chamado, eles se perdem. Eles são muito talentosos, mas não tem mais propósito, então eles acabam se frustrando. E a frustração faz o quê? A gente parar, a gente não tem mais ânimo, sabe? Como que eu vou? Né? Para quem eu vou? Para onde eu vou? Não tem mais aquele negócio que João Batista, ele não estava nos templos pregando. Ele era conhecido como uma voz que clama no deserto. Imagina só comigo, ele no deserto, batendo o pé, a poeira cobrindo, e ele começando a gritar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que é essa mensagem que ele carregava. E ele entendeu que era essa mensagem que era para ele carregar. Não eram outras mensagens. Hoje, as mensagens de coaches, né, que hoje tem, de amassagear o ego, de trazer... Não, era a mensagem para ir na ferida. Sabe? Enquanto o João Batista estava pregando ali, as pessoas vinham até ele. Então, assim, o chamado dele era tão forte que ele não precisava fazer muita coisa. Ele só precisava fazer aquilo que Deus mandou ele fazer e as pessoas vinham. Então, como nós falamos, se começar a fazer, o recurso vem, a provisão vem, as pessoas vêm, né? Deus começa a preparar a situação, Deus começa a preparar as conexões e o nosso Deus é glorificado. Então, assim, pessoas muito talentosas, mas sem propósito, vai gerar frustração. Então, você canta bem, a glória é para Deus e sabe que nosso propósito é o quê? Nova Jerusalém. Eu não estou aqui simplesmente por estar. Nós tem um pastor que ele disse que nós estamos celestianos. Nós não somos dessa terra. Né? Então, enquanto estamos aqui nessa terra, vamos exercer com toda a maestria aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, porque aonde nós estivermos, vidas vão ser alcançadas. E mesmo se Deus nos deu uma mensagem dura, vidas vão ser alcançadas. Né? Porque João Batista pregando e as pessoas se arrependiam porque a mensagem dele, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. As pessoas se arrependiam e automaticamente ia lá e recebia o batismo de João, que Deus direcionou ele. Tudo que nós vamos fazer dentro do nosso chamado tem direção de Deus. Não tem direção de terceiros, é Deus direcionando. Ó, faça isso, aí Deus prepara conexões, ó, faz dessa forma, e acaba tudo dando certo no final. Sabe? Então, quando ele estava ali fazendo o que era para ele fazer, pregar o arrependimento, e chegava pessoas que conhecia, mas não praticava. Aí ele olhava e dizia bem assim, ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu batizo com água para arrependimento, mas vai vir um após mim. Ele vai batizar com fogo. Ele é diferente. Eu batizo com água, mas quem vem após mim vai batizar com fogo. As pessoas têm uma visão distorcida desse fogo. Pensa que esse fogo é poder, é pular. Não, esse fogo não é poder, esse fogo é juízo. Sabe? Todos aqueles que conhecem a verdade e não estão praticando, eles vão receber juízo. Então, por quê? Agora Deus já te deu, Pamela, não tem como voltar para trás. Agora é prosseguir. Tá doendo. Prossiga. Vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de parar. Isso é normal, porque somos seres humanos. Vai ter momento que a gente vai querer impulsionar mais, vai ter momento que a gente vai querer parar. Mas se a gente continuar, a vitória vem da parte de Deus. Né? Então, quando ele está ali pregando, vidas chegam até ele. Então, fazendo o querer do Senhor dentro do chamado, as pessoas se achegam. Por que algumas pessoas hoje estão frustradas com tanto talento? É porque, às vezes, não teve o resultado que elas esperavam. E o resultado não é aquilo que eu espero. Eu posso projetar, mas quem vai dar a bênção é Deus. Eu posso projetar, vai fazer assim, 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 mas quem vai dar o resultado final é Deus. O homem planeja, mas é Deus quem estabelece os propósitos. É Deus quem dá o resultado. Então, estamos fazendo a obra do Senhor aqui, enquanto tem vidas que têm sido alcançadas, e pode ter certeza, haverá um resultado excelente, porque famílias serão alcançadas, se encontrarão no chamado. Se encontrar dentro do chamado é bom demais. Quando alguém entende, poxa vida, eu nasci para pregar, né? Tem que arder essa chama, tem que arder, tem que ter alegria, tem que ter fogo. Tem um pregador que ele disse bem assim, ou você põe fogo no seu sermão, ou você põe fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Então, assim,
Você tem que trazer a expressão, tem que haver uma chama dentro de você para fazer o chamado. Se não tiver uma chama, você vai fazer por fazer. Você vai fazer porque os outros estão fazendo. Agora, quando você entender o chamado, você pode estar onde for. As pessoas vão ser alcançadas. Ele poderia ter o sentimento de frustrado, João Batista, só que não, ele entendia para que ele foi chamado. Quando entendemos para que fomos chamados, né, as coisas fluem de maneira poderosa. Ô, pastor, o senhor acha que colocar expectativa, sabe quando as pessoas colocam muita expectativa na sua desenvoltura? É muito coisa de homem, né? Aí coloca expectativa e aquela que o senhor falou não faz para Deus e acaba se frustrando? É assim, ó, também, só que existe um compalo de muitas coisas, porque eu lembro como Paulo falando com Timóteo, dizendo bem assim, ó, desperta o dom que é em ti. Por que Deus está falando isso por que Paulo está falando isso para Timóteo? Existia um povo naquela época que também era muito talentoso, que sabiam fazer, né? E Timóteo estava começando. Então, aqueles que estão começando sempre vai ter uma represália de quem já está lá. Mas se eu entendi para que Deus me chamou, eu não posso dar ouvido àqueles que já estão lá. Sabe? Que tem pessoas que elas não estão dentro do propósito e quer fazer com que outras pessoas também percam o propósito. Né? Então, é seguir firme naquilo que Deus deu. Opa, Deus mandou fazer isso, então eu vou fazer. Seja sorrindo ou chorando. Tinha uma pastora que ela chegava no culto e dizia, tira o sorriso do bolso, joga no rosto e faça a obra do Senhor. Se você veio triste, tira o sorriso do bolso, joga no rosto e faça a obra do Senhor. Né? E eu fiquei olhando para aquilo e realmente tem hora que nós temos que fazer isso. Sim. Não é maquiar um sentimento, mas é que existe outras, o propósito é muito, o nosso chamado é muito maior do que o sentimento que estamos passando naquele momento. Né? Então, as pessoas que são frustradas por causa de outras pessoas, muitas das vezes ela não entendeu por que realmente Deus chamou. Porque em tudo que você for fazer, vai ter sempre alguém que vai falar, pô, tá errado o que você está fazendo. Você lembra lá de Neemias? Neemias era copeiro, Neemias não era pedreiro, Neemias não era empreiteiro, ele era copeiro, ele servia ao rei. E quando ele ficou sabendo que a terra dos seus pais tinha sido destruída, os muros estão destruídos, né? As portas foram queimadas, né? A Bíblia fala que ele sentiu compaixão, ele chorou, ele jejuou, olha, ele era copeiro, ele jejuou, orou, ele ficou profundamente, ele quis tomar aquela causa. Mas como que ele vai fazer? Ele é apenas o copeiro do rei. Né? Então, quando a gente vai fazer a obra do Senhor, que nem a gente falou, só começa. Quem prepara todo o recurso é o próprio Deus. E quando ele está lá, resumindo, ele está lá levantando os muros, alguém que já estava lá, diz bem assim, se um vento passar, uma raposa passar nesses muros, derruba. Então vai ter sempre alguém que já está lá, né, e não vai dar crédito àquilo que a gente está fazendo. Só que Neemias deu ouvido a eles? Não. Teve uma hora que eles prepararam lá uma situação para prejudicar ele, né? Prepararam para acabar com a vida de Neemias, porque eles estavam trabalhando, a Bíblia diz que em tempo recorde, o muro já estava na metade, toda de uma cidade. Né? Imagina só para aquilo. Ele começou, só dele começar, trouxe alegria para outras pessoas. Então, só de você fazer o que é para você fazer, outras pessoas que estão desmotivadas recebem motivação e começam a continuar. Tem um texto dentro dessa história, dentro da história da reconstrução dos muros, que quando eles estão levantando, quando chegava na frente da casa das pessoas, eles falavam, não, pode deixar que aqui eu faço. E eles iam e levantavam. Então, isso trouxe um desenvolvimento, uma alegria no coração das pessoas de, não vou ficar desse jeito, não, vou me levantar também. Só que tem uma coisa, quando Neemias estava lá servindo ao rei, estava tudo destruído lá em Jerusalém, né, eles acostumaram a viver com a destruição. As pessoas que estavam na cidade, porque eu imaginava que a cidade estava destruída. Mas não, era só os portões e os muros, algumas casas, mas existiam pessoas que moravam lá. E as pessoas estavam morando, mesmo com os muros derrubados,
mesmo com as portas queimadas, muros é proteção e portas é a unção ou autoridade. Então tava tudo, não tinha proteção, não tinha autoridade. Aí Deus levantou um para estabelecer de novo a proteção e a unção e a autoridade sobre aquela cidade. Quando eles começam a trabalhar, outras pessoas recebem um incentivo para fazer. Não, aqui é eu, aqui nós vamos fazer. E pronto. E quando vai fazendo, prepararam uma situação para destruir a vida de Neemias, e ele fala assim, porque Deus ele direcionou em tudo que você está fazendo, Deus vai te direcionar como fazer, aonde fazer, né? E Deus direcionou para eles, ó, uma espada, uma mão você tem que ter uma espada e outra mão você tem que estar trabalhando. Olha a dificuldade que era. Se alguém for entender um pouquinho de obra, sabe que nós temos que usar as duas mãos e mesmo assim às vezes dá errado. E ele fala, não, usa uma só e vai lá e você tem que estar vigilante. Sempre em tudo que Deus dá para a gente temos que estar vigilante, porque vai aparecer propostas. E algumas propostas que nos aparecem é para tirar a gente do nosso chamado, é para tirar a gente do nosso foco, é para tirar a gente do nosso propósito. Sabe? Então, Neemias falou assim, não, estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, né? Eu tenho tempo aqui, eu tenho que fazer, né? Então, é Deus que colocou a gente para fazer. Então, tudo que Deus coloca para a gente fazer, cuidado com as distrações. A distração faz a gente perder a direção da onde a gente vai chegar. O resultado vem quando a gente não para. Outras pessoas vão ser alcançadas quando a gente não para. Somos nós somos uns carregadores de unção que Deus colocou, de propósito de Deus nessa terra. Então, pessoas serão alcançadas se nós não pararmos, nós continuarmos. Eu tinha um pensamento, um tempo atrás, que assim, Deus não usa eu, mas Deus vai levantar outro. Não, aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Eu vou te provar dentro da Bíblia. Deus mandou Jonas para uma cidade, ele foi para outra. Aí Deus falou, camarada, peraí, que eu vou causar uma situação e você vai fazer o que é para você fazer? Né? Então, assim, não espere Deus causar a situação. Não espere Deus preparar um cenário para que você entre dentro do propósito. E Jonas fez a obra do Senhor, mas fez irado. Né? Imagina o pregador irado, 3 dias andando e... Deus vai destruir tudo isso aqui, Deus vai acabar com todo mundo. Era a mensagem dele, não tinha... A gente quer vir para a igreja e receber uma palavra, eu sou contigo, eu vou te levantar, e não, Deus vai matar vocês tudinho, né? Vai queimar com fogo. Quando chega diante do rei daquela cidade, ele falou, opa, não, eles se arrependeram. E quando se arrependeram, colocou toda a cidade de jejum, em oração, e o arrependimento traz a salvação. Não existe salvação sem arrependimento. Então, assim, mesmo com aquela mensagem dura, eles se arrependeram, né? Poxa, nós estamos ruins mesmo. Nós temos que parar isso que nós estamos fazendo. Aí Deus voltou aquilo que ele ia fazer. Ia destruir, agora não vai mais. Aí Deus chega para o profeta e diz assim, rapaz, por que você não teve misericórdia dessa cidade? Ele falou, tá vendo, Deus, porque eu não queria vir pregar nessa cidade? Porque o Senhor é misericordioso. E eu sabia que se eu pregasse aqui e essas pessoas se arrependessem, o Senhor se arrependeria. O Senhor voltaria atrás do mal que seria aplicado para essa cidade, que eles são ruins. Então, na visão de Jonas, ele entendia que aquele povo não merecia salvação. Nós temos uma geração assim também. Isso aqui não merece não, mas e se Deus quiser usar você para alcançar essa vida? Né? Então, quando ele acaba fazendo aquilo, Deus salva uma cidade. Mesmo ele irado, brabo, né? Se fosse nordestino do pé seco, né? Mas assim, fez na base da ira. Direto. E Deus deu o resultado. Então, não importa se eu estou chorando, não importa se o quadro que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, se eu estiver fazendo o que Deus mandou eu fazer, o resultado não vem de nós, vem da parte de Deus. Eu tenho que fazer, o resultado vem dele. Né? Pastor, que orientação o senhor deixaria para quem ainda não entende claramente o seu chamado? As pessoas que ainda não entendem o chamado, que nós falamos também agora há pouco aí, vai fazendo tudo. Tudo que trazer alegria para o seu coração, prega, faz visita, se envolva,
acompanhe, né? E aquilo que você sentir paz, que você sentir alegria, investe nisso. Se você entender que foi feito, foi chamado para aquilo, invista com toda a força. E não porque alguém te aplaudiu, não porque alguém falou, nossa, que bonito que você está fazendo. Não, vai ter uma chama ardendo dentro de você. E isso mostra, você foi feito para isso, você foi chamado para isso. E é Deus quem traz o resultado. Sempre vai ser Deus. Queremos resultado. Sem Deus nós não temos resultado. Nós temos apenas um aplauso momentâneo. Mas com Deus, nós temos um resultado eterno. Imagina quando chegarmos na glória e o Senhor dizer bem assim, ó, vidas que você nem imaginou foi alcançada por aquele dia. Aquele dia que você disponibilizou. Aquele dia que você estava com raiva, mas você fez aquele culto. Você fez aquele programa. Você fez, ministrou, você louvou, você visitou, você acolheu. Né? Quando você tem esse pensamento, vida sendo alcançada, nosso Deus é glorificado. Então não tenho dúvida nenhuma que o resultado vem da parte de Deus. Mas as pessoas que ainda não se encontraram, ou para elas se encontrar, faça tudo que tiver no alcance. Mas não faça para as pessoas aplaudir. Faça para os céus te enxergar. Faça para Deus te enxergar. Porque as pessoas que hoje estão perto da gente, elas vão ser modificadas. Né? E pessoas que carregam uma unção, eu lembro, eu fui para uma cidade pregar, Coronel Jansá, Bahia. Aí fui algumas vezes, toda vez que eu vou para Sergipe, eu desço para Bahia, para Coronel Jansá. E um pastor falou assim, Varão, tem um jovem aqui que ele começou a ser pregador porque assistiu você pregando aqui. Né? Aí teve um primo meu também, Aracaju, que hoje é pregador do evangelho, né? Ele prega muito, né? E hoje desenvolveu muito grande. Só que eu não falei nada para eles, apenas olhou para a gente e acendeu no coração dele. Eu quero. Eu nasci para fazer isso que ele está fazendo. Eu quero fazer isso também. Não é só querer, é você ir e colocar em prática aquilo que está ardendo no seu coração. Ardeu no seu coração, pode ter certeza. Alguém vai ser alcançado, o reino vai ser, nosso Deus vai ser glorificado e o reino vai ser beneficiado. Em nome de Jesus. Amém. Um incentivo, né, pastor? Isso é bênção de Deus. Pastor, é isso, né? Infelizmente, a gente chegou ao fim. Aí é muito triste quando acaba. Que é muito bom ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma mania, pastor, que toda vez quando eu estou ouvindo as pessoas ministrar, eu fico imaginando aquilo, sabe? O senhor estava falando aí de Neemias, eu já estava aqui imaginando. Neemias pregando para esse povo. Pastor, eu quero te agradecer. Louvado seja Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue te usando poderosamente aqui nesta terra e pode esperar que vai ter mais convite. Em nome de Jesus. Em alguns outros temas aí, que os temas para mês de março tá muito forte. O Senhor está dando um direcionamento e o Senhor vai voltar outras vezes. Amém. Já se sinta super convidado, já se sinta fazer parte desta família. Glória. Para nosso Deus ser glorificado. Amém, pastor. E é isso. Isso é a bênção de Deus. Eu quero agradecer pelo convite, né? E louvar a Deus por esse momento. Né? Nós já começamos nessa expressão de sempre a glória para Deus. E não foi à toa que Deus colocou esse projeto no coração de vocês, né? Por ter um propósito especial. Vidas vão ser alcançadas. Então continua exercendo, continua se mobilizando para o reino, que o reino se mobiliza para nós. Né? Então haverá um resultado tão poderoso diante de Deus, né? Que vocês vão ficar maravilhados pelo poder, né? Que vocês estão carregando, a presença de Deus alcançando outras vidas, né? De perto, de longe, conhecidas e não, anônimas, vão ser alcançadas pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Eu lembro, eu nunca vou esquecer, acho que já faz uns 2, 3 anos que eu estava num culto lá na igreja, Nova Vida em Cristo, e o Senhor te usou para falar algo grandioso, né, sobre a minha vida, a vida do Fabrício, eu nunca vou esquecer. E é debaixo dessa promessa que a gente... Isso. Caminha. Caminha com aquilo que Deus entregou. Quando a gente caminha com aquilo que o homem entrega, a gente... pouco tempo, mas quando a gente caminha com o que Deus entrega, é Ele quem prepara tudo. Ele que prepara os caminhos, Ele que prepara o recurso,
É Ele quem dá sabedoria, é Ele quem levanta, é Ele quem dá unção, é Ele quem dá estratégia. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje, vamos fazer 11 anos no ministério. Vai fazer 13 anos que eu sou pastoreando a igreja. Né? Então, assim, tô novo ainda, mas a gente já viu muita coisa. Sabe? A gente já acolheu muita gente, a gente já ministrou sobre muitas famílias, ainda ministra sobre muitos ministérios que não são nossos, porque o lindo de tudo, quando você está dentro do seu chamado, é que você não fica exclusivo para você. Então, assim, nós estamos aqui hoje na cidade de São Pedro, mas a gente ajuda pastores lá na Bahia, a gente ajuda pastores lá em Sergipe. Como é a nossa ajuda? No Rio de Janeiro, esse dia mesmo nós recebemos uma ligação do pessoal lá do Rio de Janeiro, Ladeiras Tabajara, lá, né, lá próximo de Copacabana, e uma igreja que nós profetizamos da mesma maneira, e hoje eles cresceram de uma maneira muito grande. Eles contando o testemunho lá que agora estão praticamente num galpão. Né? Ele falou que a medida que Deus deu para ele no tempo que eles trabalharam foi tão poderosa que ele fala, pastor, só o senhor vindo aqui para o senhor ver como é que está a obra. A gente falando assim é uma coisa, mas é muito grande o que Deus está fazendo através do que nós acreditamos no que foi colocado em nossas mãos. Né? Então, fomos chamados para isso. Vidas vai ser alcançada, vidas vai ser transformada pelo poder da palavra. Continua. Ser bênção de Deus. Estamos aqui, tudo que Deus nos deu é para servir. Né? Então, tudo que Deus nos entregar é para servir famílias, é para servir pessoas. Nosso Deus vai ser sempre glorificado. Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estamos honrados pela presença de um homem de Deus aqui no nosso podcast, né? E para você que está em casa nos assistindo, eu quero convidar você a viver com fidelidade no propósito que Deus confiou a você. Esse foi Direção à Luz da Palavra. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e até o próximo episódio.